Boa noite! Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil do Amo Direito com as advogadas do futuro. Sejam muito bem-vindos, para nós é um prazer estar com vocês mais uma vez. E daqui a pouquinho a doutora Cíntia já entra para a gente bater um papo muito gostoso com vocês hoje sobre o que o advogado precisa saber além do direito. Né? Hoje nós sabemos que a advocacia ela exige conhecimentos além do direito. São sobre esses conhecimentos que a gente vai conversar hoje e vai ser muito especial, eu tenho certeza disso. Deixa eu ver se a doutora Cíntia já entrou aqui para colocá-la com vocês. Gente, enquanto a doutora Cíntia entra, falam de onde vocês são. A gente ama conhecer as pessoas que estão conosco na live, a gente ama interagir com vocês, porque realmente tudo que a gente faz não tem razão de ser se não tiver vocês do outro lado e se a gente não puder fazer essa conversa realmente se transformar num conhecimento de pessoa para pessoa. Que não seja virtualizado, mas que sejam de pessoas para pessoas. Então, assim, de todo o coração, a gente quer que vocês conversem com a gente na live, que vocês realmente conhecimento conosco, porque não há ninguém que não tenha algo a ensinar e não há ninguém que não tenha algo a aprender. Boa noite! Oh, boa noite, gente! Seja muito bem-vinda! Tá me ouvindo bem? Sim, Tudo certinho? estou te ouvindo ótimo. Eu vou colocar aqui o título da nossa live. Enquanto... Isso, para quem tá chegando, gente, quinta-feira já, todas as quintas nós estamos aqui no Amo Direito, sempre trazendo para vocês um conteúdo prático com essa visão que nós temos da docência e também da advocacia. Tô vendo que tem gente aqui ó, de vários estados, vários locais desse Brasil. Hoje nós iremos falar, se você pretende advogar, o que você precisa saber além do direito. Então, se você acha que esse tema vai ser relevante para alguém, já pega o aviãozinho aqui, encaminha essa live, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, realmente, que nós possamos, nesse dia, sabe, nessa noite, a gente crescer um pouquinho junto e todo mundo sair melhor dessa live. A gente sempre tenta ir acompanhando aqui os comentários para quando alguém fala, a gente já tentar responder na live. Mas se por acaso não der tempo, o nosso perfil tá aqui, é @advogadas do futuro. Então vocês depois podem encaminhar pra gente um direct. Semana passada a gente deu um presente pro pessoal que estava na live aqui do Amo Direito, que foi o nosso modelo de contrato de honorários. A gente vai depois dar uma pincelada nele, porque tem também a ver com o assunto de hoje. Então depois, se você quiser, você só manda lá um direct pra gente, que nós vamos deixar o nosso e-mail, contato, advogadasdofuturo@gmail.com, que a gente já vai respondendo vocês também. Isso aí. Então, para quem não nos conhece, nós vamos nos apresentar, vamos dizer quem nós somos, o que nós fazemos, qual é o nosso propósito. E aí já vamos começar com o conteúdo, porque a noite de hoje tem muito conteúdo para a gente compartilhar com vocês. Eu sou a professora Maiara, sou advogada, sou professora universitária, dou aula no curso de Direito, sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, do curso aqui da nossa cidade. Nós somos mães, filhas, esposas, mediadoras judiciais credenciadas ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso e juntas nós temos um perfil chamado Advogadas do Futuro. Vou deixar a doutora Cíntia se apresentar e falar um pouquinho mais do que é o nosso propósito. Isso mesmo, gente. Eu sou a professora Cíntia, também sou advogada, professora, mediadora judicial. E dentro desse nosso perfil, nós trabalhamos assuntos relacionados à prática jurídica, o dia a dia da advocacia. Por quê? Porque nós estamos há mais de 10 anos dentro do direito. Eu comecei em 2006, a doutora Maiara também começou um pouquinho depois. Então, todos esses nossos anos de vivência dentro do serviço público, escritório, estágios em órgão público também, a gente compartilha isso com vocês. Então, o que a gente compartilha são dicas, né, prática jurídica, assuntos relacionados a direito e tecnologia e também a ética profissional. Na nossa visão, essas três situações estão totalmente interligadas. Então, não adianta nós só sabermos do direito em si, mas a gente não saber o que está acontecendo à nossa volta. E se nós não fizermos isso de maneira ética, a gente vai ter problema na nossa vida profissional. Então, essas três linhas precisam realmente elas estarem andando em conjunto. É isso aí. E aí é legal a gente dizer também que essa semana a gente concretizou um sonho, um desejo do nosso coração,
que era estar no radar da B2Ls. Para quem não sabe, o radar da B2Ls, a B2Ls é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Então, as Lawtechs são startups jurídicas, né? São startups, empresas que vêm aliada à tecnologia para resolver uma dor, né, relacionada ao mundo jurídico. Então, os advogados do futuro constam lá, né, no radar de educação e consultoria da B2L. Isso para nós muito nos alegra, porque é um reconhecimento do nosso trabalho, do nosso propósito, que o que a gente faz é algo realmente para compartilhar conhecimento, e muito do que a gente viveu, experimentou e sentiu na pele no início das nossas advocacias. Então, muito das dicas do que a gente fala hoje é aquilo que a gente já trilhou. A gente fala a partir das nossas experiências pessoais. E aí, por que essa live, gente? Por que a ideia dessa live de falar de assuntos que não são do direito e são imprescindíveis à advocacia? Porque o mundo mudou. Porque nós não vivemos o mesmo mundo de 10, 20 anos atrás. Que o advogado, ele saía da graduação, passava no exame de ordem e ele tinha garantia de sucesso, a garantia de cliente, a garantia aí de uma trajetória de sucesso. Hoje, nós temos a maior população de advogados do mundo. E aí, nós também lidamos com um cliente altamente exigente. Nós lidamos também com a democratização do conhecimento através das redes sociais, da internet, das tecnologias. Então, não dá para conceber aquele advogado que só sabe direito. Direito é o mínimo, é a base que se espera de qualquer profissional da área jurídica. Mas não dá para saber só isso. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês. E a gente elencou aqui, né, algumas situações que nós consideramos mais importantes para o profissional que quer realmente advogar, ele precisa saber. Eu só quero confirmar com vocês se vocês estão nos ouvindo bem, se está tudo tranquilo, se tem alguma interferência. Às vezes tem, né, às vezes algum ruído, algum chiado. Tá tudo tranquilo? Podemos seguir? Todo mundo junto com a gente? Beleza, gente? Respondam para nós. Acho que já vem uma resposta aqui. Enquanto o pessoal escreve, só deixar para vocês que no próprio perfil do Amo Direito, legal, a gente tem alguns temas que nós já trabalhamos. Então, nós já falamos sobre advocacia extrajudicial, dicas de como iniciar na advocacia, e se você ainda não passou no exame de ordem, o porquê, e entenda como a prova da OAB ela é elaborada. Todos esses assuntos estão no Instagram do Amo Direito. E acho que as outras duas lives que não foram salvas no IGBT devem já estar lá no YouTube do Amo Direito também. Pessoal, e sobre dicas de como iniciar na advocacia, além de constarmos no radar da B2L, né, como em early stage, né, startups que estão ali começando a desenvolver a sua atividade, hoje também foi um dia muito especial para nós, porque nós lançamos o nosso primeiro livro digital. E olha o tema dele, 10 passos para iniciar na advocacia. Então, nós tentamos compilar aí em 40 páginas toda essa nossa vivência dentro de escritório, dentro da docência, e o que vocês podem realmente começar a aplicar. Lembrando que nós fizemos também um capítulo exclusivo para quem é estudante de direito. Então, como eu posso começar a me posicionar? Como que eu posso começar a ver toda essa mudança que está acontecendo no direito? Eu vou formar? E aqui eu já quero deixar algo bem importante para vocês. Ninguém dorme, estudante, acorda no outro dia, quando faz a solenidade, pega a sua carteira, carteira, né, de advogado, e vira advogado. Não é assim da noite para o dia, é uma construção. Então, a gente precisa começar a pensar nisso quanto antes. Ah, mas eu entrei na faculdade e não sei por quê, foi porque alguém me indicou, foi porque eu não tinha opção. Mas o quanto antes a gente se perguntar o que nós estamos fazendo ali e o que a gente quer com essa graduação, isso vai ser mais fácil para depois a gente encontrar o nosso caminho. E um dos motivos que nós escrevemos esse livro digital foi por ver de perto pessoas desistindo da advocacia porque viam que aquilo não era o seu lugar. E não é assim, gente. Tem muitas oportunidades e às vezes a gente precisa olhar com cuidado onde nós estamos e o que nós podemos fazer. Então, realmente, a nossa proposta de valor é que pessoas continuem aí seguindo firme no seu propósito, possam ver na advocacia uma grande possibilidade, não só de êxito, mas de ter sucesso realmente profissional e, principalmente, exercer essa nossa função social na sociedade que nós tanto estamos precisando nesse momento. E esse livro digital que nós fizemos, ele já está disponível a um preço super acessível, porque a nossa ideia mesmo não é, a gente reduziu ao máximo,
né, o nosso lucro praticamente nem teremos. Por quê? Porque a gente quer realmente compartilhar. O nosso propósito é compartilhar conteúdo de valor. Porque o que consta ali naquele livro digital, gente, não consta em doutrina, não consta em jurisprudência, né, não consta em outros livros. Porque é fruto da nossa vivência, da nossa experiência. São dicas que nós aplicamos na prática e a gente viu que tem retorno. Que é exatamente assim, degrau a degrau, não há milagre. Aqueles que te prometerem sucesso na advocacia, milagroso, comprando isso ou aquilo, isso não existe. Esse tipo é propaganda enganosa, né? Isso, inclusive, fere o código de ética. O que nós precisamos é entender que a advocacia é uma profissão em que você exige, degrau a degrau, dia após dia, muito estudo, muita constância, muita ética profissional, e existem dicas que podem fazer com que esse caminhar seja mais tranquilo. E esse é o nosso objetivo. Ah, mas onde eu vou adquirir? Qual que é o valor? É super acessível, R$ 9,90 na Amazon. Se vocês, depois da live, forem no nosso perfil Advogados do Futuro, vão ver a publicação de lançamento. Lá tem o link. Na nossa bio também tem lá no nosso perfil o link que redireciona para vocês na Amazon. E nós esperamos de verdade contribuir com o seu sucesso profissional. E queremos o feedback. Então, caso você leia esse nosso material, nos dê o feedback. E assim, muito mais do que simplesmente uma leitura, é um livro prático. A gente tentou escrever ele com uma linguagem simples, objetiva, né, para que não fique aquele juridiquês, mas que você consiga catalogar passo a passo e começar já na segunda-feira a colocar tudo isso em prática. Esse é o nosso objetivo com esse livro digital. E aí, além desse livro digital, a gente preparou essa live. Por quê? Porque além de todas as dicas que tem lá, o advogado ele precisa ter conhecimento de algumas outras áreas, justamente por esse mundo que mudou. E a primeira coisa que a gente coloca, que o advogado ele precisa entender, é que a nossa profissão exige comportamentos de empreendedor. Embora a nossa profissão não seja mercantil, o escritório de advocacia é uma verdadeira empresa e precisa ser tratada com o mesmo rigor de qualquer outra empresa. Então, eu vejo muitos advogados, às vezes, que se deslumbram com os primeiros honorários. Vai lá, pega o primeiro horário, já compra uma bolsa, já compra uma roupa nova, né? Enfim, já gasta tudo com comida. Enfim, já pega e já gasta isso e esquece que ao final do mês vai ter o aluguel para pagar, que vai ter a energia, que vai ter a água, que vai ter o estagiário ou o advogado contratado, que vai ter uma série de despesas que ele precisa se organizar para o final do mês. Então, a primeira dica que a gente dá, e talvez seja a mais importante, é que nós precisamos ter conhecimento de gestão. E gestão como um todo. Então, a gente vai dividir a gestão em gestão financeira, gestão de pessoal, gestão de escritório e gestão de processos. Perceba que são vários ramos da gestão. E isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes você não sabe quanto de fato está entrando, você não sabe qual é o seu custo médio fixo do escritório, quanto eu preciso, no mínimo, receber para manter as portas do meu escritório aberto. Eu preciso saber. Se eu não sei qual é esse valor, eu não consigo precificar os meus honorários. Eu não sei dizer qual é o meu valor. Eu não sei dizer qual é o meu valor agregado mínimo que eu preciso ter em cada contrato. Quantos contratos você precisa fechar hoje para garantir o seu custo mínimo no final do mês? Então, isso é muito importante. Então, o advogado precisa sim saber fazer conta e precisa, no início da advocacia, estabelecer como se fosse um salário, uma retirada mensal. Não tem como você pegar tudo que você recebe, né, e gastar na sua pessoa física. Você precisa separar o que é do escritório e o que é seu pessoa física. Para quê? Para que você consiga fazer essa administração. E conforme o seu escritório vai crescendo, você vai aumentando a sua retirada, aumentando o seu prolabore e garantindo novos investimentos. Todos os escritórios, de tempos em tempos, você precisa fazer manutenção, você precisa melhorar, né, a qualidade, o aconchego do seu cliente, você precisa oferecer mais serviços para o seu cliente, mais produtos agregados. Para isso, às vezes, você vai precisar contratar outra plataforma, outro software, né, outro sistema, né, algum outro produto para agregar no seu escritório. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver um capital de giro no seu escritório. Esse capital de giro não é seu, advogado, é do seu escritório. Então, isso é muito importante saber. Isso seria a questão que a gente fala de gestão financeira. E agora eu vou passar a bola para a professora Cíntia para falar um pouquinho sobre a gestão de pessoal e gestão de escritório. É isso mesmo. Pessoal, a gente precisa começar, às vezes, a organizar como está sendo a nossa gestão. Por quê? Às vezes a gente está falando aqui para pessoas que não têm um fluxo muito grande, ou de trabalho, ou de pessoas para administrar, e até de processo.
Então precisa ver como que a gente está administrando o nosso dia. Então, a gente pensa que um escritório, então, é uma empresa que nós vamos administrar, é um negócio, mas às vezes eu não consigo administrar o meu tempo. Então, eu não tenho um tempo em que eu estudo, eu não tenho um tempo que eu vou me dedicar às minhas redes sociais, eu faço tudo a todo momento. Isso faz com que a gente sempre tenha muitas urgências e a gente não consegue elencar prioridades. Se eu pudesse virar a minha parede aqui para vocês, eu ia mostrar como que eu faço para administrar o meu tempo e a gente tem várias metodologias e ferramentas ágeis para isso. Então, o que é legal? Uma dica para vocês. Quando chega no domingo, né, primeiro dia da semana, a gente já começa a organizar. Olha, essa semana eu tenho que atender o fulano, essa semana eu tenho prazo tal, essa semana eu tenho que fazer tudo isso. Se a gente confia só na nossa memória, a gente pode ocorrer de esquecer de algo que é extremamente importante. E outra, atuar como bombeiro, que só faz urgência. Tem escritórios de advocacia que tem um advogado que chama bombeiro. É aquele advogado que apaga os incêndios, o fogo. Só que qual que é o problema de fazer isso? Quando a gente fica só apagando incêndio, a gente muitas vezes não consegue se dedicar àquilo que a gente de fato quer. E a gente sabe que no direito não dá mais para ser generalista. A gente tem que ter uma advocacia nichada. Se você gosta de juizado especial, se você gosta do direito penal, se você gosta da advocacia extrajudicial, é importante você nichar. Quem tudo faz, infelizmente, a grande maioria não consegue fazer tudo bem feito. Quanto mais específico você for naquela área, maior o seu conhecimento, maior a sua expertise, maior será a sua proposta de valor. Então, quando chegar no domingo, e aí quem tiver com papel e a caneta, ou bloco de nota no computador, pessoal, anota. A gente brinca que quando a gente faz uma live, ou a gente dá um curso, uma palestra, às vezes no primeiro momento pode parecer que aquilo que a gente está falando não faça muito sentido, mas não despreze nenhuma informação dessa live, é o nosso pedido. Deixa isso num cantinho aí guardado dentro da sua cabeça e depois tenta olhar para isso. Fala, olha, deixa eu ver se isso faz algum tipo de sentido para mim. Se fizer, você aplica, mas não despreza nesse momento. Então, quando chegar no domingo, tenta mapear a sua semana. Por quê? Porque se você mapear a semana, você vai ter uma noção geral do que você já tem pré-determinado. Então, se você tem um prazo para terça, será que a gente vai começar a fazer o prazo na terça? Mas acontece inúmeras coisas. Beleza, vamos deixar o que é imprevisto para o dia do imprevisto. Mas vamos começar a nos organizar para a gente fazer as coisas de método organizado e o fluxo seguir melhor. Aí eu tenho uma dica para vocês. Existe uma metodologia de trabalho que chama Pomodoro. O que significa isso? Você tira 20 minutos de concentração e você se dá 5 minutos para você tomar uma água, você ir mexer no celular, você fazer uma ligação. Você volta novamente para um momento de concentração. Então, você vai mais além, faz mais um ciclo e você tira um outro momento para você. É importante quando a gente está fazendo alguma tarefa, a gente conseguir ter concentração total. Se eu estiver escrevendo e estiver mexendo no celular, eu posso afirmar para vocês, dificilmente a gente vai ter todo o nosso momento de presença. A mensagem do celular, a ligação, o e-mail, se ele está ali do lado, você terminou, você responde. Agora, quando a gente fala, eu tenho 20 minutos em que eu vou ler 10 páginas de um livro, eu tenho 20 minutos em que eu vou responder esse e-mail para o cliente, eu tenho 20 minutos que eu vou fazer análise desse processo. Cumpra essa tarefa e escreva. Vai lá na sua parede, na sua agenda, no seu planner, seja na sua cartolina, não importa onde. Anote suas tarefas e coloque. Por quê? Senão, às vezes, num dia, a gente faz tantas coisas, a gente liga, a gente resolve, a gente recebe, a gente paga. E chega no final do dia, porque fez tudo atropelado, você pode falar assim, poxa, mas o que eu fiz hoje? E você fez muita coisa. Então, a gente também precisa exercer esse nosso lado, até pra gente ter satisfação naquilo que a gente está fazendo. Então, antes de pensar na gestão do processo, na gestão do escritório, comece a pensar na gestão do seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo para você conseguir empregar ele de melhor forma. Olha que legal o comentário do Basílio. O Basílio disse sobre planejamento pessoal, o aplicativo do Google Agenda é excelente. E aí eu ia falar sobre isso. Cada pessoa tem uma forma de organização. Você pode usar um planner. Eu até apaguei o que estava escrito no meu aqui para mostrar para vocês. Você pode usar um planner como esse daqui, ó. Tá vendo? Para dividir o seu mês, tem planner de semana. Você pode usar um quadrinho branco, você pode usar uma agenda, você pode usar post-it na parede. Eu vou mostrar minha parede. Mostra a sua parede. Eu vou mostrar minha parede para eles. Eu vou mostrar, parede. Gente, ó. Vamos revelar o segredo. Essa... A semana organizada em post-it. Tá vendo? Você pode organizar a agenda, você pode utilizar o aplicativo do Google Agenda,
Tem também 2 outros aplicativos que têm versões gratuitas que são excelentes, que é o Asana e o Trello, que também dá para você organizar tarefas. E nesses aplicativos, Asana e Trello, você pode determinar pessoas para cada tarefa. E aí entra na questão de organização de pessoal do seu escritório. Às vezes você não tem pessoas ainda para te ajudar, mas é aquilo que a gente está falando, não despreze esse conhecimento. Guarda ele no seu coração, na sua cabeça, porque com certeza seu escritório vai crescer e um dia você vai se lembrar, olha, me falaram sobre organização de pessoal, que dá para utilizar um aplicativo onde eu consigo cadastrar pessoas na minha rede e distribuir tarefas com prazo pré-determinado para cada pessoa. Então, esses aplicativos servem para isso. Por quê? A partir do momento que você tem o seu escritório, conforme ele vai crescendo, menos peças técnicas você vai fazer e mais na liderança e atendimento você vai ficar. Quanto mais o seu escritório vai agregando pessoal, mais líder, mais gestor você se torna. Você vai acabar fazendo aquelas coisas estratégicas do seu escritório. As audiências, os atendimentos do seu cliente, né? Contrato de honorários, a negociação, gestão de liderança, viagens, né? Audiências fora e menos aquela parte burocrática de fazer petição de juntada, de escanear isso, de digitalizar aquilo, você vai acabar fazendo. E é isso que a gente quer, que a sua advocacia seja uma advocacia de sucesso. Então, essa organização de pessoal é aquela dimensão que você tem de distribuir tarefa. Aquele advogado centralizador que ele acha que ele dá conta de tudo, desde cobrar o documento do cliente, pegar o documento, digitalizar, salvar em PDF, renomear, subir no PJE, digitar a petição, né, retornar a ligação, ele não dá conta disso. Em algum momento, seu cliente vai ficar sem o atendimento, sem o retorno, sem a resposta no momento ágil. Então, é necessário que, conforme a sua advocacia vai crescendo, você vá dividindo as tarefas com a sua equipe e anote para que você consiga cobrar, para que você consiga fiscalizar. E cada vez mais você vai ser o gestor do seu negócio. Né? A terceira coisa que a gente fala no sistema de gestão, então a gente falou gestão financeira, gestão pessoal, você gerir o seu tempo e organizar o seu dia. Você precisa organizar o seu dia. Hoje vai ser o dia de atendimento. Porque você pensa assim, olha, e eu já vi alguns jovens advogados fazerem isso. Hoje eu não consegui fazer nada porque eu atendi um cliente, eu fui pra rua, eu voltei e não deu tempo para me concentrar. Lógico, você organizou o seu dia da maneira equivocada. Né? Você colocou coisas que não são similares, então a sua produtividade se foi. Então você precisa organizar o seu tempo. Olha, hoje eu vou fazer diligências na rua e aproveito que eu já estou na rua, já vou no fórum cobrar processos. Aproveito que eu já vou ter audiência, já vou levar a lista de processos, quais os gabinetes, quais os cartórios que eu preciso cobrar. Né? Olha, hoje eu vou ficar no escritório, porque eu tenho um atendimento no primeiro horário da manhã e depois eu vou produzir. Hoje eu vou ficar para retorno de clientes metade da manhã e a outra metade da manhã eu vou fazer reunião com o meu escritório, com o meu pessoal. Então você precisa dividir o seu tempo. Às vezes eu percebo assim que os advogados eles querem fazer coisas que não são compatíveis na mesma linha de concentração e querem a mesma produção ao final do dia. Então comece a organizar seu dia com atividades similares. Se são coisas de rua, se são coisas de contato, retorno, atendimento, conversa, né? E isso é o grande presente que a advocacia nos dá. É que um dia você vai sentar a bunda na cadeira e vai produzir e vai se concentrar numa peça processual e vai ler doutrina e vai ler jurisprudência e vai estudar. No outro dia você vai ficar aparecendo atendente de telemarketing, retornando para cliente, cobrando, negociando com o advogado da outra parte, tentando fazer acordo, retornando, marcando horário. No outro dia você vai para o fórum, né? Vai ter aquele verdadeiro embate gostoso da advocacia em audiência com o juiz, cobrando na secretaria, né? E aí você vai alternando os seus dias. Isso é muito gostoso. Então falamos de gestão financeira, gestão pessoal, gestão de tempo e agora vamos falar de gestão de processos. Não é isso, professora Cíntia? Isso mesmo, pessoal. Mas antes de entrar na gestão de processos, deixa eu só mandar um abraço, professor Paulo. Tem outras pessoas mandando mensagem: a Luci, Solange, a Célia, Machado, Ana, Márcio, Basílio, Thaisa, Amanda. Aí teve alguém que mandou aqui sobre cobrar consulta. Isso mesmo, cobrar consulta é algo que está ali bem na nossa primeiro item da lista. Cobrar consulta, a gente sempre fala, ajuda a pagar as contas. E também, se você tem dúvidas sobre como cobrar, como precificar, primeiro, você tem a tabela da ordem, né, da seccional onde que você está atuando. E aí, no caso, se não for da sua seccional, a prestação do local do serviço, vai ter que dar uma olhadinha na outra também. Acho que caiu aqui.
mas a gente acaba tendo esse parâmetro. Pessoal, quando a gente fala em gestão de processo, a gente começa a falar um pouquinho sobre essa transformação que nós estamos vivendo. Aí eu vou ser muito sincera para vocês. Olha, eu tenho um processo, eu preciso ter um software jurídico que tenha inteligência artificial, que marca audiência de forma automática. Preciso? Talvez nesse momento você consiga ficar sem. Mas é muito interessante, conforme nosso fluxo de processo de pessoas dentro do escritório, ele vai aumentando, a gente tenha isso de maneira organizada. Ah, mas eu uso uma tabela no Excel. Tá funcionando para você? Ok. Mas vai ter um ponto em que a gente hoje, com essa evolução, e a gente vai chegar e falar um pouquinho para vocês de advocacia 4.0, porque tem a ver com o nosso assunto. Então, se você quer saber mais também sobre esse assunto, aguarda só um pouquinho, porque a gente tem coisas bem interessantes. É interessante a gente olhar para isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Pessoal, tem software de gestão de processos que, se você é jovem advogado, sabe quanto que você vai pagar? Nada. Nada. Tem convênio com a OAB, tem convênio com seccionais. Ah, mas eu não sei isso. Mas a gente precisa também, às vezes, ver qual é a nossa necessidade. A gente sabe que é uma dor da grande maioria dos jovens advogados, é assim. Ah, mas não me ensinaram isso lá na minha graduação. Ah, mas a faculdade não me ensinou isso. Realmente, gente, a faculdade, ela vai tentar, às vezes, dar ali para vocês. A gente tem uma quantidade de cursos muito grande, tem universidades bem qualificadas, tem universidades que não são, tem professores que são comprometidos, tem professores que não são. Mas a gente também tem que saber qual é o nosso papel nisso. Então, se a gente está vendo que o mundo está acelerado, o mundo está mudando, a minha forma de vender, de comprar, de consumir mudou, por que eu vou continuar pensando num direito de 1827? Por que eu não posso, então, começar a pensar num direito do século XXI? Em falar em advocacia 4.0, 5.0. Então, falar de gestão de processo é, no mínimo, você, às vezes, conseguir ter um software jurídico que você não vai pagar nada. Porque se até 5 anos você tem aí esse período de carência, professora, qual que é o sistema? Tem o Promad. O Promad, por exemplo, ele tem aí quase convênio com a maior parte das seccionais, e o jovem advogado pode cadastrar. Ele vai ter um espaço para ele cadastrar as contas, para ele cadastrar os processos, para ele cadastrar os clientes, e ele começar a ter esse fluxo de maneira mais organizada. Mas precisa isso estar documentado em algum lugar. Alguém tinha perguntado aqui pra gente o nome do livro. Pessoal, o nome do nosso livro digital é 10 Passos de Como Iniciar na Advocacia. Depois vocês podem ir lá no nosso perfil, que é @advogadas do futuro. O link tá lá na nossa bio, tá? E tem uma postagem lá específica sobre ele também, tá sendo vendido pela Amazon. Gente, custa menos do que uma Coca-Cola com lanche. Livro digital, tá ali, gente, para vocês verem. O nosso mais novo filhotinho nasceu essa semana. Hoje foi o lançamento dele. Vocês acham ele na Amazon, tá bom? Consegui colocar aqui a imagem. Deixa eu tirar agora, só para vocês verem. Essa é a carinha dele lá na Amazon. Procuram ou pelo meu nome, ou pelo nome da professora Cíntia, ou por 10 passos, vocês já vão achar ele, tá bom? E aí, quando a gente fala essa questão de gestão de processo, parece que a gente está falando assim algo muito longe da gente. Mas se vocês estarem ligados aos últimos noticiários, às leis que estão saindo no nosso país e principalmente a questão de segurança de dados, proteção de dados, a gente vai entrar numa seara muito delicada em que o advogado que não tiver realmente um bom sistema para acondicionar os documentos do seu cliente, para acondicionar os documentos do processo, pode ocorrer o risco do seu escritório ficar fragilizado e algum dado vazar. Uma coisa, gente, é eu armazenar todos os documentos do meu cliente, inclusive aqueles que eu decidi por não juntar no processo porque são desnecessários, numa pasta dentro do meu escritório. Outra coisa é eu guardar num servidor em nuvem, né, com uma senha protegida. Outra coisa ainda é usar um sistema de software de processos onde eu tenha como fazer o upload de arquivos. Então, e eu consigo aí, com isso, ter a liberdade de advogar em qualquer lugar do Brasil. Eu estou viajando, eu consigo, né, levar um computador e ter acesso aí a toda a pasta do meu cliente sem precisar levar uma pastinha debaixo do braço. Então, perceba que a gente está dando dicas assim que parecem simples, mas essa semana saiu uma pesquisa que 78% dos escritórios de advocacia do Brasil não utilizam nenhum software dentro do escritório. Não utilizam nenhuma tecnologia dentro do escritório. E isso é muito sério,
Porque se a gente está falando de softwares que podem ser gratuitos, que vão melhorar a sua prestação de serviço, otimizar a prestação do seu serviço, e que você não precisa, o cliente te mandou uma mensagem, como é que tá como é que tá meu processo, doutora? Peraí, que eu tenho que ir lá no arquivo, pegar a pasta, voltar, olhar, entrar no site, ver como está o andamento do PJE para daí falar, não, a um clique da minha mão eu consigo, né, baixar todas as informações do processo dele. E aí agora a gente entra em outra dica, duas dicas. Deixa eu dar uma dica para eles assim, pessoal. Às vezes, para quem já é advogado, tem um escritório, mas não utiliza nenhum sistema de gestão de processo, deixa eu dar uma dica para vocês. A gente está falando de coisas que vocês precisam saber além do direito. Então, olha só, o WhatsApp, ele tem o WhatsApp normal e ele tem também o WhatsApp Business, que é aquele que você pode só mudar e ele vai ter algumas outras ferramentas. Você também pode, às vezes, fazer uma lista de transmissão para os seus clientes ou até mesmo através do próprio WhatsApp, você passar algumas informações para o cliente. Então, às vezes, a gente está falando, na gestão de processo do sistema, mas vamos também tentar pensar em coisas que a gente utiliza dentro do nosso dia e que a gente pode trazer para a nossa advocacia. Eu contei já até numa outra oportunidade, é muito interessante esse relacionamento que a gente precisa desenvolver com o cliente. O cliente, quando ele tiver qualquer tipo de conflito e de problema, você tem que ser a primeira pessoa que ele vai pensar. Mas eu estou na faculdade. Se você já estiver se posicionando, se você já tiver aquela aparência de conhecimento para ele, nós temos que ser uma fonte segura. Ele vai vir perguntar para você quem você indica. Ele vai perguntar para você o que você acha sobre aquele tema. Então, é muito importante, às vezes, ter o sistema de gestão, mas manter essa comunicação. Tem sistema tão realmente inovador que ele tem um dashboard que o próprio cliente vai ter uma senha, vai entrar, vai receber mensalmente. Mas, às vezes, esse sistema ele ainda não vai estar ao nosso acesso. Por quê? Porque ele custa R$300, ele custa R$200, ele custa 150, mas aí você já não tem o custo, né? Você tem o custo muitas vezes fixo, porque alugou uma sala, ou não é, na verdade, nesse momento, uma prioridade. Mas isso não é motivo para você deixar de entregar valor ao teu cliente. Então, já pensa nisso. A professora Mayara deu exemplo de ferramentas, que é o Trello e a Asana, que você pode utilizar. Pessoal, hoje a gente está tendo que trabalhar quase todo mundo de forma remota. A nossa advocacia está sendo transformada. Vamos tentar pensar o que a gente tem à nossa volta que não é do direito. Não é direito civil, não é direito penal, mas a gente pode trazer para dentro da advocacia. Então, se em algum momento você já teve alguma versão a qualquer tipo desses assuntos que nós estamos falando, deixa eu te falar uma frase. Não despreze inovações. Não despreze. Não despreze. Inovações trazem para a gente mudanças. Algumas mudanças, aparentemente, pode ser que elas assustam. Imagina quando nós tivemos a primeira revolução industrial, segunda, terceira, agora a gente fala em quinta, quarta revolução industrial, se lá tivessem parado. Então, toda essa nossa economia começou a girar a partir de inovações, processos que foram modificados. Então, a gente precisa pensar como eu trago isso dentro para a advocacia. Olhem depois o WhatsApp, vejam essa funcionalidade que ele tem. Se você ainda não tem no seu escritório, você pode colocar, se você já tem o seu perfil profissional, coloca o link do WhatsApp na bio. Veja lá, faz a lista de transmissão com aqueles clientes que você já trabalhou naquele nicho específico. Foi direito da família, direito tributário. Manda que saiu uma nova resolução para eles. Manda que saiu uma notícia. Pessoal, a maioria dos advogados, eles não entregam isso. E um dos motivos, quando o cliente ele troca de advogado, sabe qual é? É falta de retorno. Não é porque o advogado é ruim tecnicamente. Alguns são, outros não, fizeram o trabalho dele certinho, mas simplesmente esqueceram do cliente, nunca mais comunicaram. Então, entregue além do direito. Você também precisa ser essa fonte de conhecimento aí perene para quem te contratou, ou vai te contratar. E olha a sintonia, porque eu ia falar justamente que os dois próximos assuntos estavam muito interligados, e um deles é atendimento ao cliente e o outro é soft skills. Então, é exatamente isso que a professora Cíntia falou. Por quê? Porque hoje o nosso cliente mudou, né? Hoje, muito do direito, as pessoas buscam na internet. O cliente, ele já vem para o escritório com conhecimento básico já. Pronto, ele vem pronto. Da estratégia. Doutora, porque eu vi no site de notícia que o juiz tal decidiu assim, o meu caso é igualzinho, ele conseguiu tanto de dano moral, também quero, né? Então, ele já vem com tudo pronto.
o que é que vai te diferenciar do seu cliente? Além de você ter o curso de Direito e ter passado no exame de ordem, ter uma carteira profissional que te habilite a peticionar por ele, né? A postular em nome dele. O que é que vai te diferenciar de todos os outros advogados do mercado? Então, já saíram pesquisas científicas de que se eu tenho uma pessoa altamente qualificada tecnicamente, altamente qualificada, com um monte de diplomas e titulações, mas não tem muitas habilidades comportamentais, e eu tenho outro que talvez não é tão bom tecnicamente, tem aí o mínimo dos requisitos de um edital de contratação, por exemplo, mas ele tem habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas, muito bem claras, valores muito bem estabelecidos. Sabe quem é contratado para essa vaga? Esse que não é tão bom tecnicamente, mas tem habilidades comportamentais. Então, a gente está vivendo no mundo de soft skills, onde as soft skills estão sendo requisitadas no mercado de trabalho. Então, não é que se estão abandonando as hard skills, não é isso. Mas é o que a gente falou no começo dessa live. O conhecimento do direito é básico. A gente pressupõe que todos precisam ter, estar atualizados, ler informativo de jurisprudência, saber quais são as últimas decisões, né? E pelo menos saber ali as leis básicas do seu nicho de atuação. Isso a gente já está considerando como certo. Então, o que a gente veio trazer nessa live é o que você precisa ter além do direito. Então, hoje, no mercado de trabalho, em todas as profissões, isso não é só no direito. O advogado, ele precisa desenvolver essas habilidades comportamentais. Então, não dá mais para conceber aquele advogado sisudo, que não mostra os dentes, que não conversa, que não se importa com o seu cliente, que não sabe o que acontece na vida do seu cliente e liga para o seu cliente daqui 3 anos quando sai a sentença. Não é esse advogado que o mercado precisa e não é esse advogado que vai subsistir no mercado diante de tantas transformações digitais e tecnológicas. A gente vê advogados frustrados e querendo todos os dias abandonar a carreira e quando a gente olha para eles, a gente percebe que falta muito isso. Primeiro, falta o desenvolvimento pessoal. E isso, gente, banco da faculdade de nenhum curso no mundo vai trazer para você. O que é o desenvolvimento pessoal? É o seu crescimento pessoal. São os seus valores bem firmados, os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos muito bem traçados. E isso você pode adquirir através de cursos, através de livros de desenvolvimento pessoal, através de busca relacionada à sua religião, à sua fé, para que você se torne uma pessoa melhor um pouquinho a cada dia. E aí, passando dessa parte pessoal, a gente entra em habilidades que às vezes você não nasceu com elas, mas que basta você querer para você desenvolver. Então, a gente citou algumas, eu vou citar algumas, a professora Cintia, a gente vai fazendo esse trocadinho para cada uma citar algumas. Eu vou citar a primeira aqui, comunicação. Né? A comunicação é a peça-chave de qualquer profissional do futuro, que o futuro é agora. Então, saber se comunicar, saber se expressar. A linguagem, gente, ela nunca é clara. Às vezes eu falo uma coisa no WhatsApp e a professora Cintia entende outra. Então, saber se expressar bem, saber pontuar a fala. E aí a gente está falando de um conhecimento que não se aprende em banco de faculdade nenhum. Né? Ter um português, falar corretamente, né? Saber pontuar a sua fala. Então, isso, às vezes assim, mas eu sou tímida. Não é porque você é tímido que você não vai saber se expressar e desenvolver técnicas. Para isso existem cursos de oratória, técnicas muito bem pontuadas para fazer você se posicionar em público e às vezes a gente nem está falando de público grande. Às vezes o seu público é o cliente e a esposa dele, por exemplo, né? Para que você não trave. E às vezes você tem tanta informação, tanto conhecimento na cabeça e na hora do atendimento você travou, bloqueou. Então, comunicação é uma das soft skills exigidas para o profissional do futuro. Mais uma, prof, vamos lá. Colaboração, gente, mas assim, ó, deixa eu só voltar um item ali. Alguém escreveu assim, que era o famoso pós-venda. Deixa eu trazer algo para vocês. Algumas empresas e grandes departamentos hoje têm uma parte, uma estrutura específica, sabe para estudar o quê? Experiência do cliente. Então, é muito importante a gente também começar a pensar isso dentro da advocacia. Desde quando o cliente vai chegar até a gente, bem como ele vai terminar. E aquele período que ele vai ficar lá em stand-by, que ele já terminou o processo, já findou, mas ele já teve um relacionamento com a gente. Então, nisso, a gente tem que verificar como que foi o atendimento, como que foi a experiência e como que foi o serviço ao cliente. Isso é extremamente importante. Por quê? Existe uma pesquisa recente que vai indicar que nos próximos 5 anos, 75% do fator determinante de compra de uma pessoa vai ser a experiência que ela teve
com o produto ou o serviço. O que significa isso? Às vezes, eu tenho um produto mais barato, mas a minha experiência é péssima. Sabe aquela ligação de telemarketing que você teve que ficar esperando 40 minutos para ser atendido? Ninguém. Ah, mas é mais barato. Não importa. A gente sai dessa parte de preço e entra para valor. Preço é uma coisa. Quando você tem valor agregado, você melhora a experiência do cliente. E a gente tem que começar a pensar e mapear isso dentro da advocacia. Qual é o cliente que você quer? Como ele vai chegar até você? Como você vai tratar ele? E como você vai despedir quando o atendimento terminar? Você vai lembrar de dar feliz aniversário para ele no outro ano que você não tem mais processo com ele? Você vai lembrar, não só quando chega Natal e Páscoa, que tem algo relevante, ou às vezes mandar um oi, tudo bem, ligar para saber como é que tá. Olha esse momento de pandemia. Imagine quantas pessoas que estão precisando de ajuda. E não é você ligar para oferecer um serviço. É você realmente ter um relacionamento verdadeiro do seu cliente, ao ponto de você ser a pessoa fundamental para o negócio dele ficar de pé. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana com meu esposo. Ele foi numa consulta oftalmológica do nosso oftalmologista. E aí ele voltou e falou assim: olha, não dá nem pra ficar bravo porque, com a espera, com o atraso da consulta. Eu fiquei 1h30 lá. A consulta mesmo foi 20 minutos, mas eu fiquei 1h30 na sala do nosso oftalmologista. E não dá nem pra ficar bravo. Eu falei, por que aconteceu, amor? Não, porque é o seguinte, ele é um querido. Ele lembrou de mim, de você, do meu avô, da minha avó, perguntou da Helena, sabia mais ou menos a idade que a nossa filha tinha, né? Perguntou como estavam as advogadas do futuro. Ele lembrou que... Imagina, ele tava falando com meu esposo. Lembrou que a Maiara tem um projeto com a professora Cíntia, né? Perguntou como estava, né? Perguntou como é que estava a faculdade, lembrou que nós dávamos aula na faculdade. Então, imagina se isso não é uma experiência. Realmente, gente, você atrasar 5 minutos não é nada perto dessa experiência maravilhosa. Porque você se sente acolhido, você se sente abraçado por aquele profissional, você não é mais um para ele. Você é o cliente importante. E aí entra naquilo que a gente fala muito nos nossos cursos, quando a gente dá curso disso, que é você conhecer o modelo de negócio do seu cliente. Você entender exatamente o que ele faz, o que ele oferta. Todo mundo tem algo bom para entregar para o mundo. Todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar. Então, se o seu cliente, às vezes, é do agronegócio, por exemplo, entender onde fica a fazenda, o que ele planta, né? Se você está na safrinha, se você está na colheita, o que você está fazendo? Para quê? Para que quando ele chegue conversar com você, você já faça aquela pergunta de conexão, já gere aquela empatia, já gere aquele senso de realmente de conexão, de falar assim, caramba, olha só, ele sabe do meu negócio, ele sabe o que eu faço, ele sabe exatamente o que eu desenvolvo. E aí, às vezes, você fala assim, oi, tudo bem? E aí você não espera nem a pessoa responder e continua falando. Não, pare para ouvir. O que as pessoas mais sentem necessidade no mundo de hoje é serem ouvidas. É serem ouvidas. É o que as pessoas mais querem hoje. E acho que isso entra até numa habilidade das soft skills, que é a escuta ativa. Mas assim, eu vou voltar para a parte da colaboração. Isso, Gente, no direito, a gente tem uma profissão totalmente formal, né? Cheia de dogmas, cheia, na verdade, de tradição. Liturgia, as pessoas gostam muito de liturgia. Essa era a palavra que eu queria encontrar. E, às vezes, a internet ela já democratizou aquele conhecimento. Tá lá no Google, tá no Jus Brasil, tá em todos os lugares. Mas as pessoas têm ainda uma dificuldade em compartilhar isso com o outro. Quando a gente participa de movimentos de startups, eventos voltados para a tecnologia, para nós foi um grande choque quando a gente começou a participar desses eventos. Porque, às vezes, quando uma pessoa chegou para a gente e falou assim, olha, se a pessoa tiver uma ideia igual a minha, beleza, eu vou lá e eu crio outra. E no direito, parece que não, que tudo é muito secreto, tudo é muito meu, essa tese eu demorei. Amigo, você vai protocolar no PJE, não é segredo de justiça? Todo mundo vai ter acesso ao processo? Aí vem a questão ética, em você copiar algo ipsis literis ali e você não citar a fonte. Isso é desonesto, isso é falta de ética. Mas se você pode ajudar o colega, se você pode compartilhar, por que nós não podemos ser esse ambiente de colaboração? Quando passamos por inúmeras situações, que vemos um advogado mais jovem, alguém que está precisando de ajuda, por exemplo, a gente fez um compilado de contrato de honorários, a gente está disponibilizando gratuitamente para, acho que já foi para todos os estados desse Brasil. O que vocês ganham com isso? De saber que uma pessoa se sentiu mais forte, que isso ajudou, e que ajudou ela a permanecer naquilo que a gente acredita,
Pessoal, Não tem a gente preço. já ganhou. Não tem Tem coisas que não é dinheiro. É isso que a gente precisa entender. Nem tudo que a gente faz, a gente vai ganhar algo em troca. Existe um estudo de Harvard que fala que quando a gente encontra o nosso propósito e a gente ajuda outras pessoas, ali também mora um pouco de felicidade. Então é muito importante a gente também se sentir feliz em ajudar o outro. Poxa, a pessoa está pedindo a portaria, não sabe como que é o trâmite para fazer a sustentação oral, com quem tem que falar, custa ajudar, porque ela vai encontrar isso. Mas se você ajuda ela, você vai conseguir criar com ela uma conexão. Você vai conseguir criar com ela esse ambiente de reciprocidade. E isso é muito importante. Então, a gente precisa sair desse paradigma de que cada um por si, Deus por todo. E a gente precisa ver que o outro colega, o advogado, se ele sofrer, pessoal, se ele estiver sofrendo, a gente também tem que sentir a dor dele. A gente também precisa se comover com isso. Porque quem não... Todos nós tivemos que iniciar algum dia. O nosso início não foi fácil. Nós tivemos pessoas que nos ajudaram, que nos deram a mão, sim. E nós temos gratidão por essas pessoas até hoje. Nós temos pessoas que não nos ajudaram? Também tivemos. Mas é muito melhor você ter um relacionamento com alguém porque alguém te ajudou, alguém te apoiou, alguém te falou onde estava, onde você encontrava, como você fazia. Então, realmente, vamos deixar essa visão tradicional de que tem que ser cada um por si, vai lá e procura e acha. E nós, esses dias eu estava estudando ali algo que, assim, o advogado, ele também tem que ser um hub. O que é o hub? Alguém já viu aquele hub de computador? É aquele negocinho e coloca todos os cabinhos para conectar. Imagina você sendo hub de ligação em muitas coisas. As pessoas conseguindo encontrar algo porque você ajudou, você compartilhou de alguma forma. Eu acho que a gente não pode cair às vezes numa demagogia de falar algo e viver outra. A gente só vai conseguir um mundo melhor, a gente só vai conseguir uma advocacia mais colaborativa se eu fizer a minha parte. Não adianta a Mayara fazer a dela. Não adianta que tantas pessoas que eu vi, Brenda, Juliene, minha mãe que está aqui, Giovanni. Não adianta. Todos nós, de alguma forma, temos que fazer e contribuir. Então, se você puder contribuir, por que não? É isso aí. O Basílio perguntou assim, ó, como eu faço para ter acesso ao contrato de honorários? Acabei de digitar o nosso e-mail, contato advogadosdofuturo@gmail.com. Só mandar um e-mail para nós temos o maior prazer de compartilhar com vocês esse modelo. Lembrando que esse modelo a gente fez um compilado de todos os contratos de honorários que a gente achou disponibilizados pelas seccionais da UAB e juntamos cláusulas do meu contrato do meu escritório e cláusulas do contrato da professora Cíntia do escritório dela e fizemos um compilado com as melhores cláusulas. Tanto é que ficou bom que eu passei a utilizar o contrato de honorários das advogadas do futuro no meu escritório, porque eu achei que ficou, daquele jeito. Então, é só encaminhar um e-mail para nós, contato advogadosdofuturo@gmail.com, que a gente compartilha com vocês esses modelos de todo o nosso coração. E semana que vem vai vir mais conteúdo gratuito para vocês, pode ter certeza, só seguir o nosso perfil lá e acompanhar. Outra coisa que é soft skills e é uma das habilidades que vai ser exigida do profissional do futuro é ética. E isso é o calcanhar de Aquiles, talvez, do Brasil. Talvez muito do que a gente está passando hoje seja em razão de falta de valores morais e valores éticos. Fala de novo o e-mail, contato advogadasdofuturo@gmail.com, tá? E o nosso perfil é @advogadasdofuturo. Isso, se você entrar no nosso perfil @advogadasdofuturo, lá na nossa bio já vai ter o Instagram pessoal da professora Cíntia e o meu Instagram também. Perguntaram qual é o nosso Instagram? É só ir na nossa bio do @advogadasdofuturo, já vai ter acesso aos nossos Instagram. Gente, já recebi notificação de contrato de honorários. Ai, que lindo! Acabou de vir notificação aqui no celular. Que gostoso isso. Isso é muito... A gente fica tão feliz que assim, eu nem sei dizer. Mas eu estava dizendo sobre ética. Ética é uma habilidade comportamental que você consegue desenvolver ao longo da vida. Mas se você não tem os seus valores sociais, familiares, muito bem formados, você precisa primeiro se encontrar. Porque senão você não vai ter coerência de vida. Senão você não vai ter esses valores internos muito bem enraizados. Em algum momento, qualquer oferta que queira desviar você do caminho vai fazer com que você infrinja a ética profissional. Então a ética, a gente não fala só em ética com relação ao advogado, que é o cumprimento do Estatuto da UAB e do Código de Ética e do Regulamento Geral da UAB.
a gente fala em ética na vida. O que é o compliance que todo mundo ouve falar e que é a bola da vez e tem que ser mesmo porque é algo lindo, maravilhoso e veio para tentar ali, né, passar um rodo nessa situação que a gente está vivendo. O compliance nada mais são do que um conjunto, um compilado de regras de transparência, de legalidade, de eticidade. O que as pessoas querem hoje é transparência nas informações. O que as pessoas querem é saber a origem do produto que elas compram. É saber que aquele diamante que ela está comprando para o noivado com a sua esposa, né, para o casamento com a sua esposa, ele é de uma extração legalizada, que tem todas as autorizações pertinentes e legais do nosso país, que não é produto de crime, que não é algo ilegal. As pessoas querem isso dos profissionais. As pessoas querem e procuram profissionais com conduta ilibada. Quando você vai procurar um médico, por exemplo, o que você vai pesquisar? A conduta dele, né? Se você mora numa cidade um pouco menor, o que você vai perguntar? A origem familiar, de qual família ele é. Isso era o critério ético que nós tínhamos lá no passado. Era esse critério. Era o critério ético familiar. De qual família ele é? Ah, da família fulano de tal. Então, vai ser um bom profissional. Então, hoje, se exige muito mais desse profissional. E quando a gente fala em ética, gente, a gente fala realmente numa dor. E aí isso é uma dor que você não constrói de um dia para o outro. Você não pega a sua carteira da UAB hoje e vira um profissional ético. Você vira um profissional ético desde lá da graduação, quando você não cola do seu colega, quando você tem uma boa postura perante seus professores. Você vira um profissional ético quando lá na sociedade, né, e você vê que a caixa do supermercado passou e não está o preço correto, você fala, olha, está errado esse preço. Não é esse preço que eu vi lá na gôndola. Né, e você paga o preço correto. Quando você percebe que você recebe um troco a mais e você devolve o valor. Então, são pequenas atitudes que fazem de você um profissional ético e fazem você ser diferenciado no mundo. Então, e aí assim, se você não é ético na vida, dificilmente você vai ser ético na profissão. A gente vê a maior parte dos advogados que incorrem infrações éticas e respondem processos administrativos no Tribunal de Ética e Disciplina, são porque tem desvio de conduta, né? Deixaram de prestar conta para os seus clientes, né? Ou então, realmente, não respeitaram o colega do outro processo, atravessaram uma procuração. Então, falta esse primor, esse cuidado, esse zelo com o profissional e com o cliente. Então, talvez seja realmente uma das habilidades soft skills mais difíceis de se consolidar e de descrever. Como eu conceituo ética? Né? Ética é um conjunto de padrões impostos ao homem médio. Então, a lei me diz o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Né? Então, além disso, o que mais você pode oferecer de eticidade ao seu cliente? Né? Então, às vezes, você fala assim, é uma coisa tão simples, às vezes, respeitar um sinal de trânsito, parar numa faixa, mas são situações que mostram que realmente você é um bom profissional. E não se esqueçam, gente, nada se faz escondido hoje. Hoje as redes sociais estão aí, hoje você pensa que você assim, ninguém tá me vendo. Sempre vai ter alguém te vendo. Sempre vai ter alguém te vendo. Eu e a professora Cindy somos prova disso. Nós entramos na universidade para dar aula a convite da universidade onde nós nos formamos. E nós temos o maior orgulho de dizer isso. Sabe por quê? Porque foi a nossa casa. E se nós recebemos esse convite da nossa casa, é porque algum diferencial, quando nós estávamos sentados como alunas, a gente teve. Foi porque alguma coisa a mais eles viram na gente. Um potencial, né, de um professor que tivesse os mesmos padrões de levantar a bandeira da nossa instituição. Então, ética talvez seja uma das soft skills mais difíceis da gente concretizar e conceituar, né, na nossa atualidade. Mandaram tantas mensagens aqui sobre isso que a gente até queria, às vezes, pontuar algumas. Mas eu queria finalizar com essa questão de soft skills, que a gente queria falar um pouquinho de transformação digital na advocacia. Faltam 6 minutos. Sobre algo, gente, que é uma palavra muito em voga. Resiliência e empatia. Empatia rapidamente. Verdadeiramente, junto com a colaboração, se ver no outro. Sentir a dor do outro. A gente muitas vezes precisa entender que a visão de mundo da outra pessoa é diferente da nossa. Quando a gente faz esse exercício, a gente consegue entender que mesmo diante de uma ação negativa, existe uma intenção positiva naquilo. Era não ajudar, mas era o desejo. Então a gente começa também a ver uma nova perspectiva. E quando a gente fala em resiliência, muitas pessoas, durante a nossa jornada, pessoal, às vezes elas não vão nos ajudar, às vezes elas vão nos criticar, às vezes elas vão ser realmente aquelas que vão pegar a pedra para jogar na gente.
Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando tem esse tipo de atitude, não é sobre você, é sobre o outro. Então, se é sobre o outro, não é sobre você. A gente tem que realmente pegar todas essas dificuldades e, de alguma forma, tentar ficar mais forte com isso. Ah, professora, mas eu não sei como. Às vezes a gente vai precisar de terapia, a gente às vezes vai precisar do auxílio da psicóloga, uns vão tomar remédio, outros vão fazer esporte, outros vão se consultar com Deus. Mas a gente precisa pegar todas essas nossas dificuldades e fazer com que isso seja aquele tijolinho para verdadeiramente construir a nossa casa. Então, tudo muito que às vezes, mas você não vai dar nada. Mas você nem tem cara de advogado, de advogada. Mas olha, o fulano conseguiu, mas vai ser difícil para você conseguir. Pessoal, se vocês têm um propósito, esse propósito está muito definido, por isso que a gente precisa se questionar e ter esse pensamento crítico do que a gente está fazendo no direito, o que a gente está fazendo na advocacia. Porque senão a gente incorre no risco de apenas sobreviver. E é muito perigoso a gente sobreviver, porque às vezes você não vai estar vivendo a sua vida. Então a gente precisa viver a nossa vida, viver aquilo que a gente se propõe. Professor, é fácil? Claro que não, é difícil, mas quando a gente tem o nosso objetivo muito bem definido, o que eu quero, olha, eu quero ser advogado por quê? Porque eu quero que seja a minha fonte de renda, eu quero ser um padrão ético, eu quero que a minha família tenha orgulho de mim, eu quero fazer a diferença na vida dos meus clientes, eu quero ser aquele instrumento de função social. Mas é utopia pensar isso, pessoal? A advocacia é uma profissão diferente das outras. E a gente vai entrar agora para falar um pouquinho de transformação digital, mas esse pilar do que é a nossa profissão, para que nós formamos, lembrando que a nossa faculdade é de ciências sociais, a gente fala de gente, a gente fala de relacionamento, isso tem que estar dentro de nós. Alguns se desviam no meio do caminho. Não olha para isso, olha para você e tenta realmente fazer a diferença naquilo e onde você está. E quando a gente fala de transformação digital, a gente fala primeiro em mudança de cultura, né? Da gente sair dessa situação passiva e realmente assumir o protagonismo da nossa história, o protagonismo da nossa profissão, né? E trazer a parte tecnológica, né? A parte de avanços de tecnologia para dentro do nosso escritório, para dentro da nossa profissão, como realmente um meio para alcançar o fim, que é o cliente, que é entregar valor, que é fazer diferente, que é trazer as soft skills para dentro do meu escritório. Então, a tecnologia, a gente não precisa ser aversa a ela. É o que a gente fala com muito amor e carinho. Por quê? Porque a tecnologia vai nos fazer sobrar tempo para termos tempo de fazer um atendimento com qualidade, com carinho, com tempo para o nosso cliente e entregando para ele o valor que ele precisa. Então, essa transformação digital, esse momento que a gente está passando, veio mostrar muito isso para nós. Veio mostrar o como é bom, às vezes, a gente trabalhar da nossa casa, do lado dos nossos filhos, né? E como eu faço isso? Através da tecnologia. A tecnologia é apenas um meio para atingir o fim, que é o trabalho, mas também o desenvolvimento interpessoal. É eu ter tempo de network, é eu ter tempo de sair mais cedo do meu escritório numa sexta-feira e ficar com a minha família. Então, a grande mudança de mindset, né, é não ser averso à tecnologia, mas conhecer a tecnologia, testar a tecnologia e trazer ela como uma verdadeira aliada ao profissional. Professora Cíntia, nós temos 2 minutos para fazermos as considerações finais. Meu Deus, gente! Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer uma específica. Olha, a gente quer falar de publicidade na advocacia, a gente quer falar de transformação digital. Eu não sei o que a gente faz, mas assim, tirando essa questão da cultura também, a gente precisa ver nessa advocacia do futuro, que a gente também está vivendo, de transformação digital, é que por mais que muitas pessoas já falam, mas nossa, o futuro, o presente é agora. Pessoal, às vezes esse presente ainda está uma realidade muito distante de muitos advogados. Existem inúmeras ferramentas tecnológicas para melhorar, potencializar a nossa atividade. Então, se a gente for falar de jurimetria, a gente for falar de inteligência artificial, tudo isso pode ser utilizado dentro da advocacia, métodos alternativos de resolução online, ODR. A gente tem muitas coisas que a gente precisa ver o que está acontecendo e trazer. Quando a professora Maiara trouxe que 78% dos escritórios não utilizam nenhuma ferramenta, isso nos mostra que a gente precisa sim fomentar a advocacia do futuro. Ela pode ser de futuro em alguns escritórios, mas para a grande maioria dos advogados, segundo a pesquisa e o que a gente conhece também na nossa vivência, não é. Então, nós precisamos fomentar o que tem à disposição da advocacia. Você sabe fazer uma assinatura online no PDF?
Você sabe mandar uma notificação online para o teu cliente? Essa semana a gente compartilhou no nosso Instagram coisas simples, mas que muitas pessoas não sabiam. Então eu acho que a gente precisa já ir partindo para o final. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Pessoal, vão lá no nosso perfil, fiquem à vontade em mandar direct, mensagem pra gente. Esse espaço é de duas professoras inquietas, apaixonadas pela advocacia, pela docência, e realmente vocês são muito bem-vindos em fazer parte disso. A gente espera que de alguma forma tenha contribuído com vocês. Muito obrigada. A gente ama realmente fazer isso. Foi muito gostoso, foi um prazer estar com vocês. Esperamos ter gerado um pouquinho de valor, de conteúdo de qualidade para a vida profissional de vocês. E vamos com a gente lá no nosso perfil para a gente continuar o bate-papo por lá. Beijo, gente! Fiquem com Deus! Até a próxima!